E a gente vai iniciar já esses testemunhos que a gente precisa pelos casais, tá certo? E em seguida nós vamos dar continuidade para não perder tempo e para que a gente fique bem atento àquilo que Deus tem para falar para nós, tá bom? Então nós vamos iniciar com Fabiana e Zainaldo, onde eles irão falar algo do casamento deles e é o que Deus fez já na vida deles, tá bom? Glória a Deus. Lembrando, queridos, que esses testemunhos são experiências que o propósito é nos ajudar naquilo que nós temos que encaixar nas nossas vidas conjugais. Amém? Boa noite, amados. A graça e a paz do Senhor. Primeiramente, agradecer ao Senhor estarmos aqui, reunidos em família, porque foi exatamente no encontro de casais que Deus transformou minha vida, nossa vida. Porque se você pensar numa transformação em sua vida, é quando você envolve o Senhor Jesus em sua vida. Aí, verdadeiramente, tua vida será transformada. Porque foi no encontro de casal, eu relembro tudo o que eu era e o que eu sou hoje. Porque naquele encontro, o irmão Ronaldo me convidou e Rosimar, que é minha prima, falava com o Fabiano e eu sempre resistindo. Eu digo, eu vou nada. E foi se aproximando e ele sempre auxiliando por ali, sempre conversando. E eu fui. E quando foi já no segundo dia, primeiro dia já aquela sede de voltar, de não sair nem de lá. No segundo dia, quando já foi no término, que o pastor anunciou quem queria aceitar o Senhor, eu já saí correndo, acho que foi um dos primeiros. De lá para cá, a minha vida foi transformada de maneira sobrenatural, porque eu lembro que eu saía de casa, às vezes, no domingo mentindo, ia para a cidade de Umbuzeiro, essa cidade, porque a gente que trabalha com essa cidade todinha do Cariri. E saía mentindo, dizendo que ia trabalhar, e chegava lá no batalhão, escondia minha farda e saía. Muitas vezes cheguei até 2, 3 horas da manhã. E muitas vezes chegava quieta ali, e a mulher triste, mas sabia o que acontecia, porque quem convive um com o outro sabe exatamente quando a gente está fora da realidade das coisas certas. E de lá para cá, quando eu me converti, verdadeiramente, minha vida mudou. Nosso relacionamento mudou, o nosso cuidado um com o outro mudou. E não vou dizer que a gente não tem problema. Tem. O problema vem para mim, para todos que a gente está lidando com pessoas. E ela tem a maneira dela e eu tenho a minha. Mas, graças a Deus, a gente tem superado as dificuldades que vão aparecendo. Temos 23 anos de casado, 4 filhos abençoados. E quando começa a vir os filhos, é quando começa o casamento ficar mais, assim, ser mais cuidadoso. Porque quando vem os filhos, você fica diferente, muda a vida do casal. Aí veio primeiro Felipe, aí deu um tempinho, aí programando o outro, veio Mateus. Aí já no terceiro a gente querendo uma menina. Aí aconteceu vir Luquinha. Aí a gente pensou, disse, não, vamos parar por aqui, porque já são 3. E filha a gente tem de ir. Sabe como é? Para dar educação, tudo pesa, né? E nesse terceiro de Luquinha, a gente pensou, não, vamos parar por aqui. Até quem fez a cirurgia dela foi o doutor Nilo, que é amiguíssimo da gente. Até quando eu vejo o doutor Nilo, a gente trata ele como comandante do batalhão, pela consideração que a gente tem com aquela pessoa. Doutor Nilo é uma pessoa especial nas nossas vidas, eu digo como militar. É amigo nosso. E fez a cirurgia aí, quando foi, passou, e a gente despreocupado, não, agora encerramos. Não, esse sonho da gente ter uma menina acabou. Mas eu quero dizer para você que o que é impossível para o homem é possível para Deus. E um dia eu estava no trabalho e Fabiana, mas a menstruação dela não veio, que vinha normal, não veio.
E quando foi, esse dia a gente estava lá perto de Camalaú, ela ligou, disse que ia fazer o exame. Aí ela continua aí, depois eu concluo o final. Isso que eu queria, para eu continuar. Porque, assim, sempre tive o desejo de ter uma menina. Eu via, assim, meninas com pessoas, e eu dizia, meu Deus, os casais, eu disse, acho tão lindo, uma menina branquinha, com aquelas perninhas, uma mocinha linda, com as perninhas branquinhas, a coisa mais linda. Eu desejava, eu tinha esse desejo. E foi como ele falou, foi 6 anos, depois de 6 anos, Lucas, faltou minha menstruação, e eu estava laqueada, eu estava operada. E eu disse, meu Deus, acho que eu estou com um problema muito sério. Só pode ser uma doença, porque isso não é gravidez, não, porque eu estou operada. E aí ficou. Mas era uma coisa assim diferente, porque já era uma gravidez, porque eu sentia coisas diferentes. Eu ia fazer o exame, só que assim, era coisa diferente mesmo, de gravidez. E eu disse, não, mas eu vou primeiro fazer o beta. E eu fiz o beta e deu positivo. Aí eu me desesperei. Fiquei louca. Liguei para a irmã Edna. Irmã Edna, eu estou grávida. Meu Deus, 3 filhos. Como é a pessoa laqueada e a pessoa grávida? Aí aí disse os vizinhos, as meninas lá, minhas vizinhas, ficaram, menina, eu não acredito num negócio desse. Eu disse, tô. Aí liguei para a Zé Inaldo, aí eu disse, olha, deu positivo. Ele ficou muito chateado, bravo, passou muitos dias assim, meio com a cara feia. Eu disse, olha, chegou um momento que eu disse, olha, venha cá. Porque não fui eu sozinha, fomos nós dois, e vamos parar com esse negócio, porque são coisas, bênção de Deus, filho. Só que assim, aí ele ficou muito preocupado, eu também fiquei, porque eu achava assim, 3 filhos. Eu digo, meu Deus, como é que a gente vai ter mais um filho? E eu acho que não vai faltar alguma coisa, vai faltar. Eu só pensava em falta. Olha o que vem na mente da gente. A gente pensa logo que vai faltar, que não vai ter mais. Tem os 3, eles andam tudo arrumadinho, tem uma coisinha. E será que vai dar para fazer do mesmo jeito com esse outro? Era isso que eu pensava. Meu Deus, que besteira, porque Deus estava providenciando tudo. Aí eu disse, ele ficou meio assim, disse, olha, vamos parar com esse negócio, porque é bênção de Deus e não tem esse negócio, não. Fomos nós dois e não tem por que estar ficando com cara feia, não. Eu sei que terminou ele aceitando, que tinha que aceitar. E o pior vinha, porque quando eu encontrava as pessoas, elas diziam, menina, que coisa boa, Fabiana, você está grávida. E eu dizia, meu Deus, as pessoas estão dizendo isso comigo, achando que eu estou, que coisa, grávida de novo. Mas vai ser uma menina, Fabiana. E eu digo, menina, pessoas que nem assim conhecem a palavra de Deus, mas me chegavam e diziam, vai ser uma menina. Eu disse, é coisa de Deus mesmo. E eu sei que quando chegou o momento de eu bater a ultrassom, aí ele falou com o doutor Nilo, ficou chateado. Doutor Nilo, a mulher engravidou, o senhor disse que tinha feito a laqueatura, estava bem feito. Foi. E doutor Nilo... Doutor Nilo disse, eu disse, doutor Nilo, o senhor vai pagar a pensão, porque... Foi. Aí ele disse, não, faça o seguinte, quando a menina nascer, aí você me traga Foi, a menina. Me deu a menina, me deu que a menina. Eu crio ela, eu sou o pai dela. Foi. Aí quando foi se aproximando, aí as coisas vão mudando. Vão mudando. Aí teve o caso, aí eu fiz a ultrassom, e o bom vem aí. Porque quando o pessoal perguntava, é bom, Zé Inaldo, que vai ser uma menina? Ele disse, não, que eu não faço menina. Olha a resposta dele. Eu não faço menina, é tudo homem. Olha o jeito dele responder. Eu disse, vai vir. Aí eu fiquei, né? Quando eu fiz a ultrassom, doutor João, ele disse, uma menina. Aí eu fiquei assim, parada. Eu disse, meu Deus, é coisa de Deus. Quando eu liguei para ele, que era uma menina, ele ficou todo sem jeito. Pronto, isso é mentira. Isso é mentira. Eu digo, tá bom. E ficou uns 15 dias achando que era mentira. Eu disse, menino, tu ainda estás achando que é mentira? Fiz a ultrassom e ele disse que era menina e está dizendo não é. Eu sei que ele passou um tempão sem querer aceitar que era menina e terminou aí, vindo Sara, que hoje tem 6 anos, e foi bênção de Deus. O temor do Senhor na nossa vida, porque antes assim eu tive também, que eu queria até falar, mas eu tive um aborto. Quando eu casei logo, eu tive um aborto e... Assim, eu abortei e eu vou dizer, porque Deus sabe de todas as coisas. Eu não vou chegar aqui e vou omitir que foi espontâneo. Não foi provocado. Porque Deus sabe de todas as coisas. Então, foi provocado, mas eu não tinha o conhecimento da palavra de Deus. E hoje,
Aí, quando eu vi as pessoas falando em gravidez, que estava grávida, tal, eu aconselhava, eu já vinha na minha mente, meu Deus, não, eu vou aconselhar. Olha, a bênção de Deus, não se preocupe. Assim, pessoas conhecidas minhas, não se preocupe, que isso aí olha, é a bênção de Deus, não faça nada, não tome nada. Aí, sempre veio isso na minha mente, eu sempre tive isso. Mas aí, com o tempo, eu aqui na igreja, tinha vídeo que passava sobre aquele que tem um filho que quer nascer, não tem aquele vídeo que o filho quer nascer e não tinha... que a mãe não deixou nascer, tal. E isso me veio na minha mente, assim, tal, e meu coração, mas eu pedi perdão ao Senhor. E teve um dia que eu cheguei e disse a Zainaldo, peça perdão também, porque você fez parte desse momento. Aí a gente começou a ir conhecendo a palavra e Deus foi mudando a nossa vida e, assim, transformou demais. Quando eu tive Sara, e o doutor Nilo disse, pronto, meu cabra, você vai me dar a menina. Porque você não é merecedor dessa menina. Porque sua mulher está operada. Tire foto. Ele tirou foto, tal. Mas eu tinha as fotos. Ele tire as fotos e mostre que não tem as trompas. Ela está operada. É coisa de Deus. E quando o doutor Nilo um doutor vem dizer, eu disse, meu Deus, assim, eu pensei assim, não, eu acho que porque foi ele, eu não queria que ele fizesse de novo, porque eu achava... Não, eu vou querer outro médico, eu não vou querer doutor Nilo, porque ele vai dizer que eu não tinha me operado e vai mentir. Mas só que tinha me operado, mas só que aconteceu de ser ele. A gente marcou. Olha aqui. Aqui está a bênção de Deus que Deus nos deu. Depois de 6 anos, veio Sarinha, porque assim, as coisas para Deus, nada é impossível. É só a gente ter o temor do Senhor, acreditar que Deus fará tudo aquilo que um homem não faz. E eu sei que veio Sara, abençoada. E eu recebi muito, quando eu estava fazendo rema, eu com barrigão, as pessoas vinham e me diziam, Fabiana... E é uma bênção de Deus na sua vida, vai vir, não vai faltar nada. Eu disse, meu Deus, essa pessoa, por que ela está dizendo isso? Era o que eu pensava e a pessoa me dava a resposta. Deus mandava dar a resposta. Usava pessoas para me dizer, não vai faltar nada. Tudo aquilo que eu pensava, Deus mandou dizer, não vai faltar nada, porque é bênção de Deus. E eu lhe digo com toda sinceridade, Deus sabe, quando eu engravidei de Sara, tudo aquilo que eu não tinha, eu tive. São bênçãos, meus outros filhos, é bênção do Senhor. Mas assim, como foi uma bênção assim, diferenciada, porque eu estava laqueada, não faltou nada, e até hoje não faltará, porque Deus ele é maravilhoso e Ele fará muito mais nas nossas vidas. É só você acreditar que Deus existe, que Deus fará. É isso que nós vamos deixar aqui para vocês, casais, acreditar naquilo que vocês acham que não é impossível, mas para Deus é impossível. Mas eu lhe digo, você casado novos, que eu vejo muitos casais aqui novos, eu vou deixar aqui, não se precipite no casamento, porque Deus se pega com o Senhor e Deus fará muito mais. Pegue-se com Deus e fará, porque eu sei a transformação que Deus fez nas nossas vidas. Grandiosa. E se eu for contar bênçãos que eu tive mais, aí vai ser amanhã, a noite toda. Porque hoje é só bênção sem medida nas nossas vidas. Graça e paz, boa noite. Boa noite. Nós temos 7 anos de casados. E, para quem não me conhece, meu nome é Viana, certo? E nós casamos em 2013. 2011. Eita, Jesus do céu, meu Deus. Casamos em 2011. E o nosso primeiro ano de casamento, ele foi um ano tranquilo, financeiramente. Nosso testemunho é financeiro. Primeiro ano, então foi tranquilo. Casamos e estava tudo ocorrendo bem. A gente não tinha carro, a gente não tinha muitas coisas, mas a gente não devia a ninguém. E isso é bom, amém? Suas contas todas pagas, seu cartãozinho ali tudo certinho, estava tudo ok financeiramente. E por volta aí do final de 2012 para 2013, aí tu quer falar? 2012, 2013. A gente começou assim a nossa crise financeira devido a alguns investimentos. Aí a gente foi investindo em coisas erradas, não ouvimos a voz do Senhor, porque tudo tem um tempo certo dos investimentos. E a gente foi investindo em uma coisa, investindo em outra. A gente fez
um empréstimo para construir a academia. Aí, logo em seguida, Viana abriu uma academia na Prata, depois no shopping para mulheres. E o investimento de maquinário de academia é muito alto. Não é coisa de 10 mil, 20 mil, é muito alto. E as coisas foram acumulando, e aquela bola de neve bem grande, né, Viana? Aí chegou um ponto que não estava dando para pagar mais ninguém. E assim, para uma pessoa que tem suas contas todas certas e de repente você não consegue pagar, aí é ruim, meu amigo, o bicho pega, viu? Às vezes você está andando na rua ali, aí vem um cara que você está devendo, aí você, meu Deus do céu, eu não aguento mais falar que amanhã eu vou lá. E aquilo é constrangedor, certo? Quando é uma pessoa que gosta de pagar, ter tudo certo. Até que um dia eu estava na academia, era dia de sábado, já contei algumas vezes aqui. Aí eu estava lá na academia, tudo fechado, era tarde da noite, e eu estou lá na sala de avaliação, no birô lá, olhando, meu amigo, aquele monte de conta lá, aqueles boletos, parecia aquele sorteio que se fazia com as cartas assim para cima. Meu Deus do céu. Aí eu escutei uma voz que dizia, rapaz, só tem uma forma de você resolver isso aí. É você se matar. Diga aí, o cara sozinho, o cara crente em Cristo Jesus, crendo na palavra, mas o arroxo era tão grande que até a voz do cara estava escutando. E de repente eu disse, meu Deus do céu, aí liguei o computador, o notebook lá, eu vou botar num site aqui, aí botei no site de um pastor, aí quando eu abro o site dele, está mesmo na capa do site, bem grande assim, como você sair da crise. E eu cliquei lá naquela mensagem, e ele estava contando a história dele, que tinha um negócio, ele tinha quebrado, e ele estava devendo muito e tal. E eu vou te dizer uma coisa, aquilo que ele pregou naquele dia, eu vivi aquela história todinha. E eu saí naquele momento ali mais fortalecido, não pensando mais em tirar a minha vida, porque você que é homem, você sabe como é ruim você não ter o suprimento da sua casa, você não conseguir suprir a sua casa, você não ter condições de pagar as contas, você ver seus filhos pedindo uma coisa e você não ter condições. E eu, rapaz, quantas vezes eu vim com camisas repetidas para a igreja? Teve camisa minha que não era que vinha sozinha para a igreja, não. Era quando eu chegava aqui com ela não queria sair mais. Ela pensava que o lugar dela já era aqui. Homem. E uma vez, mas deixa eu te dizer uma coisa, às vezes a gente tem uma igreja do movimento, a gente pula, dança, né, corre. Você já viu a gente correr dentro da igreja? E, amados, eu sempre fico desse lado aqui. E muitas vezes eu corria aqui, eu não sei como isso aqui não criou um buraco. Correndo mesmo aqui, ó, parado de correndo assim. E o povo me parava na rua e disse, rapaz, tu é o mais alegre, tu é... Mas ali muitas vezes, mas era fugindo dos problemas. Daquilo que o diabo tentava lançar na minha mente, que a gente não ia conseguir. E eu estava relembrando, né, que eu estava me lembrando que muitas vezes eu não tinha condições de pagar um evento como esse. E o Senhor, né, tocava no coração de irmã Edna de Fiamma e dizia, Jomaciara, tu não precisa pagar não, que teu convite já está pago. Mas não era muito dinheiro não, viu? Era R$20, muitas vezes a gente não tinha 50 centavos. E a gente aprendeu assim, a gente não chegava na igreja, muitas vezes fui uma fase dessa, durante 4 anos, a gente assumiu a igreja de Sumé, 2 anos a gente passou lá em Sumé, e a gente pregava sobre prosperidade, e muitas vezes a gente não tinha nada. A gente não tinha nada. E assim, quantas vezes a gente recebia coisas de alguém, entendeu? Como a Maciara mesmo disse, tinha um evento na igreja, a gente não tinha como participar. Um exemplo para quem é mulher, né? Que geralmente, quando tem um evento desse, quer vir bem arrumado, né? O cabelo bonito. E eu não tinha dinheiro para escovar. E minha irmã, porque a gente tem que dar graças a Deus pela família, pelo suporte, que é pai, mãe, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida deles, porque eu não contava
porque eu sempre fui uma pessoa calada. A gente aguentava tudo em casa. Mãe nem sabe. Se tivesse faltando alguma coisa, a gente se resolvia, dava um jeito. Mas não chegava e dizia, mãe, me dê um dinheiro. Mas mãe e pai sabem, né? Quantas vezes pai chegava e me dava um dinheiro, fralda para as meninas. E Jama dizia assim, Jama, senhora, vai lá no salão que teu cabelo já está pago. E a gente tem que aprender, numa fase dessa, assim, a não murmurar. Porque eu poderia muito bem dizer assim, não, eu não vou para o evento, porque estão pagando para mim, porque meu cabelo é pago e eu não tenho dinheiro. Eu poderia ficar triste, chorando em casa, mas a gente tem que aprender a ser grato. Ter gratidão. Não, eu vou. Eu ia dar escova como se eu estivesse pagando. Eu entrava aqui como se eu tivesse pago. Porque foi o Senhor quem pagou. Amém? A gente tem que ser grato numa escova, num convite, para que a gente possa ser grato nas coisas grandes. Porque eu acredito que esse tempo que a gente passou, foi Deus moldando a gente, para a gente dar valor. A gente aprendeu muito com esse tempo. Principalmente eu, porque eu sou muito impulsivo, assim. Quando eu vou fazer as coisas, é tudo demais. Olha, se for para orar, se você estiver precisando de silêncio, nem me chame. Porque tudo é na loucura mesmo, sabe? É empolgado mesmo, é assim. Foram 4 anos de uma crise braba, meu amigo. Crise braba. Olha, de uma situação de a menina estar precisando de uma calcinha e eu não ter. Mas foram coisas bem difíceis, mas a gente nunca murmurou. Quando eu tentava pensar em murmurar, o Senhor vinha dentro de mim e dizia, não murmure. Não murmure, agradeça. Porque eu estava até conversando com Viana. O tempo mais difícil da gente, desse tempo todo, foi o tempo que a gente mais serviu aqui na igreja. As dificuldades maiores, a gente estava servindo na igreja. A gente tem que estar perto, né? E a gente ser grato. Amém. E assim, aí nesse tempo, a gente nunca deixou de viajar. Todo ano, foram 4 anos de crise, a gente nunca deixou de viajar. A gente tem um propósito na nossa família que 1 vez ou 2 vezes no ano, a gente faz de tudo, mas vai para algum lugar. Ou para a casa de alguém, ou a gente vai para algum lugar. E a gente, uma vez, Fã e Jéssica, né, abençoaram a gente com uma passagem lá para... O Mussulo. Uma passagem não, como é o nome? As diárias, né? As diárias. E a gente foi lá para o Mussulo, rapaz, uma crise de Torá, e a gente lá no Mussulo, né? Rapaz, aí quando eu estou entrando lá no Mussulo, que eu olho assim, uma pessoa que eu estava devendo aqui em Monteiro. Eu digo, pelo amor de Deus, essa pessoa tinha que estar justamente aqui. Ela vai pensar que eu estou nadando no dinheiro. A gente dizia, hoje, Marcelo, aí Viana, vamos sair do quarto, não? Vamos ficar no quarto? Vai que a gente está na piscina, peça alguma coisa para comer e eles ficam olhando. E se eles cobram a gente aqui, hein? Menina, a gente fica assim, ó, desconfiada, olhando para de canto. Rapaz, era uma coisa, parece que todo que a gente ia, ele estava atrás da gente. Eu digo, meu Deus do céu. E assim, aí eu fui lá, eu digo, olha, deixa eu dizer um negócio. Eu tive que dizer, a gente foi abençoado, a gente ganhou as diárias aqui, mas não se preocupe não, que a gente vai acertar tudo e tal. Mas foi constrangedor, quem deve sabe, meu amigo. Tem pouquinho não, o cara fica constrangido. E para honra e glória do Senhor, para a gente não era uma dívida tão baixa não, a gente estava devendo uma média aí de uns 12 mil reais, essa pessoa, e para honra e glória do Senhor a gente pagou, amém? Mas chegou numa fase que, no início da crise, eu recebi um convite para ir embora de Monteiro, e a pessoa estava prometendo a gente multiplicar o que a gente tinha, que só era o nosso prédio. A gente tinha recebido uma proposta de negócio, e a pessoa fez uma proposta para a gente ir para o lugar lá dele, e ele disse, olha, com um ano você vai ter 7 vezes mais. E foi na época que o pastor convidou a gente para ir para a Sumé, e a gente ficou naquela. Ou a gente ia para resolver a nossa área financeira, ou a gente ia para fazer a obra do Senhor. E Deus falou no meu coração, disse assim, ou você escolhe pessoas, ou você escolhe coisas. E a gente decidiu escolher pessoas, e a gente passou 2 anos lá, aprendeu muito.
sabe? Mas chegou durante esse tempo aí, para encerrar, eu cheguei para Deus, eu estava procurando, depois que a gente foi lá para Sumé, a gente saiu de Sumé depois de 2 anos, e aí eu comecei a procurar lugares para ir, para ver se tinha um salário maior, melhor, para pagar as contas. Porque a gente tinha um prédio financiado pela uma instituição financeira, só que a pressão era muito grande, a galera ligava para mim e dizia assim, olha, se tu não 3 parcelas atrasavam, e a pessoa ligava, e muitas vezes a gente não tinha dinheiro para pagar. E a gente só tinha aquele prédio lá, que hoje é a academia. E a pessoa dizia assim, olha, se você não pagar hoje, você vai perder. Vai perder, a gente vai tomar seu prédio. E a gente leigo, a gente não entendia muitas coisas, e a gente ficou durante muito tempo com essa pressão, direto, ligando e atrasava 3 parcelas, e a gente não tinha mais nada. Só aquilo. E a gente ficou muito aperreado e aquela pressão grande financeira. E eu sei que um dia eu estava lá em casa, eu disse, rapaz, eu falei com Deus sério. Sempre orei, sempre busquei ao Senhor, mas nesse dia eu botei um colchão velho lá na sala, deitei lá na sala com a cara no chão, assim, eu disse, Senhor, eu não aguento mais não. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. O que estava nas minhas forças, eu fiz, não dá mais. Eu entrego. Se for para perder, a gente vai perder, não sei mais o que fazer. E aí, amados, eu sei que no outro dia de manhã, eu liguei para a FAM, eu disse, FAM, só tem uma alternativa aqui, a gente vender o prédio aqui da academia, porque a gente não tem mais, está entregue ao Senhor, eu não vou mais... Aí Fã disse assim, né? Rapaz, tem uma prima tua, por que tu não oferece a ela o prédio da academia? E aí a gente foi, né, Fã? Sentou com ela lá, ofereceu o prédio a ela, e ela disse, não, eu fico. Tal. E a gente fez a negociação, né? Praticamente a gente não pegou nada em dinheiro, mas a gente pegou em coisas e a pessoa assumiu a nossa dívida, que a gente queria ficar livre da dívida, né? E a gente conseguiu fazer aquela negociação. Hoje, nós temos uma casa abençoada. Nós morávamos em cima da academia. Hoje nós temos nossa casa. E assim, Deus promove. Você tem que prestar atenção quando Deus te colocar num lugar, te colocar perto de pessoas, porque Deus às vezes quer associar pessoas para abençoar a tua vida. Como também o diabo pode colocar para amaldiçoar. Você tem que estar atento. A Bíblia diz que a luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E durante aquela negociação, a gente criou intimidade maior, eu não conhecia muito bem minha prima. Você vê o poder da palavra. Ela passou por um problema depressivo, e eu me comunicava com ela pelo WhatsApp, mandava mensagem para ela morando em Fortaleza. Resumindo, eu sei que durante essa negociação a gente estreitou os laços. A gente ia fazer a nossa casa lá, num terreno menor, de 7 metros, certo? Era o nosso sonho, a gente estava muito alegre, mas ela disse, eu já tinha negociado esse terreno com ela, mas ela disse assim, olha, faz o seguinte, vocês têm mais filhos, a gente tem 2 meninas, vamos partir daqui a alguns anos para o terceiro, viu? Eu acho que eu só faço mulher, viu? Mas crendo no que você falou, faz um menino agora. E assim, amados, aí ela disse, olha, vamos trocar os terrenos aqui, você vai pegar um terreno de 10 metros e eu fico com esse seu de 7. E eu disse, quanto é a torna? Ela disse, você vai tornar 15 mil. Eu disse, tá bom. E ficou 3 parcelas de 5 mil na trocada dos terrenos, que já tinha entrado no negócio da academia. E assim, a gente trocou, quando eu fui pagar os 15 mil a ela, ela disse, olha, eu não quero os 15 seu. Então ela me abençoou com 15 mil. E eu vou te dizer mais, mas vou honrar a vida daquela mulher, porque aquela mulher ela se tornou como uma irmã para mim. É a Andréa Viana, vocês conhecem, né? E ela disse, olha, além de você não pagar os 15 mil, eu vou dar 15 mil de material de construção. Amém? Então, assim, a gente estava pensando em algo muito menor, mas Deus tem honrado as nossas vidas. A gente recebeu promessas, profecias sobre a nossa vida financeira. Não pagamos todas as nossas contas ainda, mas de
100% aí de contas que nós tínhamos, nós estamos aí beirando os 95%, 90%, 95%, que era muito dinheiro, viu? E hoje nós temos uma perspectiva em Deus de avançar. Mas a Bíblia diz, eu quero deixar o seguinte, a Bíblia diz assim, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero dizer que Deus, amados, Ele não é o Deus do possível, não, porque o possível eu e você a gente pode fazer, mas Deus, Ele é o Deus do impossível, Ele pode fazer o impossível em nossas vidas, amém? Então, eu louvo a Deus pelo que Ele moveu em nossa história. Tem muitas histórias, amados, igual a vocês, né? A gente podia passar aqui, mas diante de vocês também quero honrar a vida de Jamaciara, porque você que é mulher, você sabe, muitas pessoas dizem assim, a Jamaciara é muito calada, isso e aquilo. Rapaz, Jamaciara é uma mulher de Deus, amém? Você pode ganhar uma pessoa sem você falar nada, só com sua atitude. E durante esse período todinho, amados, que a gente passou de crise, Jamaciara não tinha roupa, não tinha condições de se arrumar, não tinha nada. E ela nunca chegou para mim para murmurar ou para dizer alguma coisa, não. Ela sempre esteve comigo, sabe? E eu quero dizer diante da igreja, da mesma forma que ela esteve comigo na falta, ela vai estar comigo na abundância. Eu nunca vou virar as costas para ela, porque eu sei a mulher que eu tenho dentro da minha casa. Amém? Boa noite, pessoal. Graça e paz. Meu nome é Joelson. Boa noite. Meu nome é Poliana. Nós temos 10 anos de casado. Isso. Não temos filhos, mas vai chegar em nome de Jesus. Amém? Nós vamos falar um pouco aqui sobre sabedoria no casamento. Amém? Assim, vocês sabem que eu vou fazer 6 anos de convertido, fazer 6 anos que eu estou em Cristo Jesus. Me converti em 2013 e a partir de lá, antes disso eu era totalmente aos avessos, como diz o outro. Ao contrário, era um cara ignorante, bruto. Não mudei 100%, mas estou avançando. Eu acredito que estou aí perto de 90. Pegar a deixa de Viana aí, perto de 90, né? Mas assim, eu mudei muito. Eu acredito que eu mudei muito em relação ao que eu era antes de Cristo, antes de conhecer Jesus. Depois que eu conheci Jesus, a gente vai mudando, se moldando a palavra, escutando a palavra, não é? Porque quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E ele passa a ser o nosso professor, o nosso ajudador, o nosso consolador. É aquele que está lhe guiando ali, lhe ajudando e lhe ensinando todas as coisas. Muitas coisas que eu fazia antes, hoje eu não faço. Que eu sei que chateava ela ficava chateada, e era aquela coisa toda, né? Coisa que não tinha, à noite não tinha aquele negócio lá e tal, né? Ficava escanteado. E hoje não, hoje a gente tem uma sabedoria maior. Até mesmo agora há pouco, a gente mudando algumas coisas. De manhã, só um breve testemunho aqui. De manhã, quando eu acordo, eu quero dar cheiro nela, ela não quer. Quando acorda, eu quero dar cheiro nela e ela não quer, ela fica brava. Fica com raiva. Como é que você quer dar o cheiro? Calma, vou chegar lá. Eu quero dar cheiro, aquela coisa toda, né? Ficar aquele moído, mas ela não quer, ela gosta de estar dormindo. Aí agora eu acordo, levanto da cama, saio um pouquinho de pé para não acordar. Mas ele volta e pula na cama para mim acordar. Aí, entendeu? Aí é por Depois. isso que eu não gosto do cheiro. Aí agora eu não faço mais. Aí está ficando melhor o negócio, né? Para a noite está ficando bem tranquilo. A coisa está fluindo melhor, né? Isso é sabedoria, entre outras coisas, né? Um exemplo, outro exemplo que eu vou dar aqui. Geralmente, quando a gente sai de casa, ela esquece alguma coisa. Não é todas as vezes, mas 50%. Um exemplo, saiu de casa, esqueceu o celular.
Rapaz, eu ficava furioso, eu ficava de morder. Aí, agora, ela esqueceu, vamos voltar, a gente pega, bem tranquilo, certo? Vou lá, pego e fica tudo de boa. Antes eu ficava furioso, assim, falava coisas absurdas. E assim, aí, à noite, não fluía novamente. Porque eu não tratei ela bem, né? Não tratei ela com amor. Que a palavra também diz que nós somos o cabeça, mas o cabeça tem que amar e tem que proteger. E eu não estava tratando ela em amor, não é verdade? E, entre outras coisas, que eu acredito que eu melhorei muito através da palavra. Não foi através de conhecimento, mas foi através da palavra de Deus, através de ministrações, de pessoas experientes, que tem ensinado, como o pastor, como a irmã Eda, e entre outros casais. Nós trabalhamos muito enquanto casais, a gente escuta muito lá, e a gente tem desfrutado de vários testemunhos que têm nos fortalecido e tem feito com que nós avancemos no plano e no propósito e que aprendemos mais, né? E assim, porque assim, quando a gente nasce de novo, quando a gente está em Cristo, vou voltar aqui mais uma vez, as coisas velhas têm que ficar para trás. As coisas velhas morrem. E tem que morrer o velho homem mesmo. E tem que nascer um homem novo. Tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, para que possamos viver uma vida com excelência, uma vida em paz. E assim, hoje o nosso lar, a nossa casa, é uma paz. É uma paz. Assim, quase a gente não tem problema. Não vou dizer que a gente não tem, que eu estaria mentindo, mas a gente tem problema. Mas, com a ajuda do Espírito Santo e a ajuda na palavra, nós sabemos administrar todos os problemas. Amém? Mas eu vou voltar lá no início da gente, quando a gente namorava, era um pouco muito conturbado. Eu era totalmente descontrolada, eu era muito ciumenta. Então, quando eu tinha uma raiva, eu tinha vontade de bater nele. Bati já uma vez, mas também levei outra em cima, certo? Nunca façam isso. Não batam nos seus maridos, certo? Bati nele com raiva, porque ele saiu de casa de manhã, 6 horas da manhã, chegou 1 hora da manhã do racha, foi para um jogo, de um jogo, foi para um show. Desse show, chegou sem aliança, eu quase quebro o dedo dele, certo? Então, assim, eu era muito impulsiva. Eu queria pegar no pescoço dele, eu queria, sabe, matar ele. Mas, assim, depois que eu conheci o Senhor, eu fui tratando isso em mim. Porque a palavra diz, aquele que falta sabedoria, peça ao Senhor, que Ele dá liberalmente. Então, assim, eu dizia, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Me ajude aqui. Nessa situação, eu não sei resolver. O que é que eu faço? E assim, amados, eu comecei... a gente tinha 2 anos de casado, quando eu me converti. E, assim... Esse tumulto todo, ele vivia numa vida de prostituição. Porque a gente morou em Sumé. Quando eu casei com 3 meses, a gente foi morar em Sumé. Quando eu cheguei lá, a mulher disse assim, minha filha, você casou e veio morar aqui, pois seu casamento não vai durar 3 meses. E eu disse assim, palavras têm poder, amados. Eu disse, pois o meu eu casei para viver. Então, a qualquer custo, eu vou viver. Então, eu engoli, amados, tantas coisas para poder viver. E assim, ele vinha nessa vida de prostituição. E a cultura lá de Sumé era que homem casado namora. Não, homem casado não namora. Homem casado se prostitui. Mulher casada não namora. Mulher casada se prostitui. E lá a cultura é assim. O homem sai para um lado, vai namorar, a mulher sai para o outro, vai namorar. E depois estão em casa, tudo beleza. Mas, para mim, eu não aceitava isso. E passaram-se 2 anos, as pessoas vinham me dizer, as meninas vinham me dizer, mas eu dancei com o Joelson na festa. Ainda bem que você dançou, porque eu estaria preocupada se ele estivesse sentado, porque sentado ele fica em casa, ou então deitado, dormindo. Então, essa era a minha defesa, eu tinha que responder dessa forma. Então, chegou um tempo que as conversinhas pararam, porque eu não dava crédito. Né? Inclusive, chegou um vizinho e disse, mas Joel se namorou. Eu digo, ainda bem, porque é de couro, não é de borracha, não se acaba, não. Certo? Foi desse jeito. Então, nunca mais ele chegou e falou nada para mim. E eu dizia sempre assim, eu jamais vou fazer algo em troca
porque eu me respeito. Ele não estava faltando com respeito a mim, ele estava faltando com respeito a ele. Então, eu me respeito, eu me valorizo, eu me dou valor. Então, não era comigo. Então, quando vinham me dizer alguma coisa, eu digo, resolva com ele, porque isso não é comigo. Quem está fazendo é ele, não sou eu. Amém? E assim foi. Eu me converti, conheci o Senhor no dia 27 de junho. Ele estava no Parque do Povo, com os amigos. E eu estava numa reunião na casa de uma amiga minha, e lá eu decidi confessar a Jesus como meu Senhor e Salvador. E decidi viver para o Senhor. Quando eu cheguei em Sumé, eu disse, pronto, eu vou fazer o que é aqui? Não tem igreja Verbo da Vida. Vim para Monteiro, conheci a irmã Eda, não coincidência, dentro do alternativo. E comecei a servir, amados, na igreja. Abri as portas da minha casa lá em Sumé para a gente começar uma obra. Independente se ele queria ou não. O problema era com ele. Ele continuasse as farras dele, a vida de prostituição dele, mas eu decidi viver para o Senhor. E comecei a me envolver com os casais. Eu vim, amados, de Sumé, e eu me disponibilizei em servir. E com isso o Senhor foi tratando comigo. E lá em Pedro diz assim, que a mulher, ela ganha seu marido sem nenhuma palavra. Eu nunca preguei para ele. Eu nunca disse uma palavra para ele. Mas quando ele ia para as festas, eu arrumava ele todinho, passava ferro na roupa dele e dizia, pronto, tá aqui, pode ir, eu não vou. E quando ele ia para as festas, eu dizia, pai, eu não aceito isso não, meu marido tem que ficar comigo, na minha casa, eu não aceito isso. Ele pode ver preta, ruiva, morena, toda cor. Ele vai lembrar de mim, que sou a esposa dele, porque o que o Senhor uniu, o homem não separa. Ele vai sentir o meu cheiro e ele vai voltar para casa. E ele voltava, amados, para casa. Quando ele chegava, eu estava ajoelhada na cama orando. E ele ainda bebia. Aí ele dizia assim, o que é que tu estás fazendo aí? E eu não respondia. Ele dizia, pode parar de budejar. Me chamando de cachorro, né? Porque quem budeja é cachorro. E eu não parava. Eu me levantava, eu ia para o banheiro, eu chorava, eu orava lá, mas eu não parava. Eu dizia, Senhor, o Senhor tem que fazer alguma coisa, porque eu estou te servindo. E eu não admito meu casamento ser dessa forma. E eu não abro mão do meu esposo, porque foi o Senhor que me deu. Mesmo antes de tantas coisas acontecerem, mas foi o Senhor que me deu. E eu comecei a amar dessa forma, orando por ele. Quando foi um dia, eu orando, e o Senhor o Espírito Santo tratou comigo. Primeiro, ele deixava de ir para as festas, que ele saía na sexta-feira. Eu arrumava a mala dele. Quando eu perguntava, você volta quando? Ele dizia, eu só tenho hora para sair, eu não tenho dia nem hora para voltar. Tudo bem. Arrumava a mala dele, tá aqui a roupa da festa, da roupa que você vai correr vaquejada, que era nas vaquejadas. Ele saía na sexta, voltava na segunda à tarde. Ele não sabia onde eu estava, ele ia num carro e me deixava com outro. E eu ia para onde eu queria. Ele não sabia se eu estava em Campinas, se eu estava em Monteiro, onde era que eu estava. Inclusive, teve uma vez que ele foi para uma vaquejada aqui por perto. E quando foi no domingo, eu liguei para ele. Eu disse, eu estou em Monteiro. Aí ele disse, tu está fazendo o que em Monteiro? Eu disse, não, eu estava na igreja. Aí ele disse, depois me espera lá em Chova para a gente ir para Sumé. Eu disse, tá certo. Quando ele chegou, eu estava com uma roupa de Rubenita, porque a Rubenita não deixou eu ir para casa. Eu estava com uma roupa de Rubenita. Disse, que roupa é essa? Com o carro cheio de troços que Rubenita, toma, leva isso para tu, toma, leva isso para tu. E tu não fosse para casa, não. Ele não sabia onde eu estava, porque ele não ligava para mim, nem eu ligava para ele. Ele não sabia se eu estava em Campinas, se eu estava bem, se eu estava doente, ele não sabia de nada. E a gente foi levando a vida assim. E eu dizia ao Senhor, Senhor, eu não quero mais isso. O Senhor tem que fazer alguma coisa, eu não quero, eu não suporto mais isso. E quando eu estava orando, o Senhor tratou dentro de mim, disse, ele só vai começar a deixar de ir para esses lugares quando ele parar de beber. E eu comecei a orar dessa forma. Quando ele colocar um copo de uísque na boca, ele vai sentir enjoo, ele vai sentir vontade de vomitar. E ele foi para uma vaquejada em Soledade com o tio dele. Quando ele chegou em casa, ele olhou para mim e disse, bebi até hoje. E eu já sabia, só bebi até hoje. Eu disse, amém. Só disse isso. E assim, ele vinha saber disso depois que eu comecei a contar a ele. Assim, depois que a gente começou a contar o nosso testemunho, foi que ele veio saber que eu orava dessa forma. Que quando ele ia para as festas, eu ficava orando. E lá ele se sentia incomodado e voltava para casa.
E ele não sabia o porquê ele ficava incomodado. E quando foi em 2013, nós fomos convidados por irmã do pastor, o Benito e Valtinho, para ir fazer encontro de casais em Campina Grande. Amados, eu fui para aquele encontro de casais como se fosse assim, é mais um, porque todos os eventos, ele vinha, quando era jantar dos namorados, como era uma reunião como essa, eu dizia, olha, tal dia, tal hora vai ter, ele vinha. Mas naquele encontro de casais, assim, eu fui sem perspectiva nenhuma. E Deus faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, ou sequer imaginamos. Naquele encontro de casais, Joel aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. E a partir daquele momento, amados, quando o pessoal diz assim, é da água para o vinho. Eu sei o que é da água para o vinho. Eu bebi dessa água e bebi desse vinho. Porque eu sei quem Joelso era. Eu sei a vida que nós tínhamos. E, amados, se em 2013 não tivesse acontecido isso, eu acho que hoje nós não estaríamos mais juntos. Não porque eu iria abrir mão dele, mas é porque a consequência da vida que a gente vinha vivendo, cada um ia para o seu lado. Não ia ter como ter mais uma perspectiva futura. E assim, como os planos e os propósitos de Deus são bem melhores do que os nossos, eles restaurou a nossa vida em todos os aspectos. Mas eu digo a vocês que tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração de vocês, lutem, não desistem do seu casamento, porque vocês estão olhando para um casal que foi totalmente, tremendamente restaurado. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui hoje. Nós temos 17 anos de relacionamento. Foram 5 de namoro, 2 de noivado e temos 10 anos de casado. Mas, assim, são 17 anos que eu posso contar para vocês que de relacionamento, de amizade, de companheirismo, de marido e mulher, só são os 6 anos que ele se converteu. O restante é como se não existisse. Porque, assim, eu não posso dizer que aquilo era uma vida, que aquilo era um relacionamento, porque não era. Era um embate. Era quem podia mais. Ele saía para vaquejada, ele tinha um carro, eu tinha outro, então pronto, você vai viver a sua vida, eu vou viver a minha. E eu dizia a ele, pode deixar o tanque cheio e dinheiro, porque eu vou sair. Mas ele não sabia o que eu estava fazendo. Se eu quisesse ter traído ele, eu teria traído. Mas eu decidi, porque eu disse a ele uma vez, essa não foi a educação que minha mãe me deu. Eu me respeito, eu me amo, eu me valorizo. Então, amados, coloque diante do Senhor todas as suas aflições. Vale a pena servir a esse Deus vivo. Sabe? Tudo vale a pena. Então, não desista do seu casamento. Não desista da pessoa que está ao seu lado. Porque ela foi Deus que o Senhor colocou na vida de vocês. Certo? E tudo, absolutamente tudo, tem jeito. Por quanto o Senhor está junto. Amém? Deixa eu só acrescentar aqui. Teve uma vez que ele foi para uma vaquejada em Queimadas. E quando ele saiu, eu fiz a mesma oração. Eu não aceito isso, Senhor. Ele vai voltar para casa. Ele vai sentir meu cheiro lá. E ele lá na vaquejada ficou incomodado, sentindo frio. Aí ele disse, não, eu vou voltar para casa. Quando foi 3... E eu disse ao diabo, diabo, ele vem dormir em casa. Queira você, queira ou não, ele vem dormir em casa. Foi 3 horas da manhã, o telefone toca. Eu já pensava em quê? A minha preocupação não era ele estar com uma mulher lá, não. Minha preocupação era ele vir bêbado, ter um acidente, não chegar em casa e outros problemas, né? Então, quando 3 horas da manhã ele ligou, aí eu, oi, ele disse, abra aqui o portão que eu estou chegando. Eu dei um pulo na cama, glória a Deus! E saí, né? E fui abrir o portão, aí abri a porta e voltei e me deitei. Fiquei bem quietinha, né? Porque ele não podia ver essa minha reação. Senão ele ia dizer, a mulher está ficando doida, né? Porque, assim, eu acredito que muitas vezes eu confundi, porque eu era muito valente, como diz ele, né? E, às vezes, ele chegava em casa e eu dizia, você chegou cedo, quer tomar café? Está aqui o café na mesa. Então, acho que na cabeça dele ele dizia, essa mulher está aprontando alguma. Aí eu fui e me deitei, fiquei lá, né, deitadinha. Quando ele chegou, aí ele foi, tirou a roupa, me abraçou, ele me chama de gordinha. Aí ele disse, eu vim ficar com minha gordinha em casa. Menina, eu queria gritar, eu queria pular, eu queria sair correndo dentro de casa, dando glória a Deus, mas eu não podia, né? E eu disse, pai, muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado, Pai, porque é desse jeito. Deus realiza o desejo do nosso coração. E eu queria que ele voltasse para casa naquele dia. Sabe, amados? Então, assim, vale a pena confiar no Senhor. Foram 11 anos turbulentos, mas minha sabedoria é de Cristo para cá, que estou em Cristo para cá. A dela foi antes um pouco. Mas, assim, em todo momento ela teve muita sabedoria. Porque, assim, a palavra também diz que a mulher sábia é quem edifica a casa. E eu acredito, se não fosse a sabedoria dela, como ela disse, a gente não estaria aqui. Né? Assim, muitas vezes eu ficava constrangido, eu ficava querendo procurar um buraco para enterrar minha cabeça dentro e não conseguia. Assim, pela forma que ela me tratava. Porque ela, para me tratar, como ela diz aí, indo para cima, e tem mulher que é assim, né? Vai para cima e se embola e pega e dá murro e aquela coisa toda. E ela, rapaz, quando ela engomava a minha roupa para mim e dizia, essa aqui é isso, essa aqui é aquilo. Quando eu saía com aquele negócio assim, meu Deus do céu. Ou ela está ficando doida, ou eu estou levando chifre. É das duas, uma. Mas vamos caminhando, né? Vamos caminhando e assim, eu ficava constrangido demais. Vá para a festa, engomava minha roupa todinha. Você quer ir com qual? Mas assim, amados, a gente vem numa crescente. Não somos perfeitos, estamos avançando a cada dia mais, mas digo mais uma vez, com a ajuda da palavra e com a ajuda do Espírito Santo. Que esse testemunho breve aqui nosso possa abençoar a vida de vocês e que vocês, assim, peguem junto com o seu esposo, com sua esposa, procure meditar na palavra, busque o Espírito Santo que ele vai ajudar e vai viver uma vida plena aí em Deus. Amém? Que Deus abençoe. Boa noite. Graça e paz, meus irmãos. Meu nome é Cristiano, ela é a Silvia. E graças a Deus, né, nós somos novos aqui na cidade. Fomos bem acolhidos aqui pela igreja, pelo pastor. Estamos nos sentindo muito bem, né? Venha para cá. Nós fizemos agora, dia 6 de dezembro, 21 anos de casados. Temos 3 filhos, Guilherme, Henrique e Vitor, que são bênçãos e promessas de Deus. E, antes da declaração, só um pequeno testemunho. Quando nós nos casamos, né, em 97, ela já havia estava fazendo um tratamento que ela tinha cisto no ovário. Aí a ginecologista dela, né, pegou e falou que ela não poderia ter filho, que seria uma gravidez de risco, como vocês dizem aqui, todo aquele moído todo, né? E, para a honra e glória do Senhor, um dia lá em Guarulhos, num culto de terça-feira, era um culto de oração, nós estávamos orando. Aí o Senhor falou assim, ó, coloca a mão sobre o útero dela e repreende. Que naquela semana ela estaria fazendo outros exames, porque a médica dela pediu vários exames para ver se tinha que fazer cirurgia ou tratamento. E ela disse assim, olha, Silvia, é uma gravidez de risco, né? Então, a gente vai ver o que faz aqui. E naquele culto de oração, né, o Senhor falou, ó, coloca a mão sobre o ventre dela e repreende. E ali, para a honra e glória de Deus, obedeci à voz do Senhor. E naquela mesma semana, ela tinha que retornar na médica com os exames. Ela retornou, a médica falou, olha, Silvia, eu vou, antes de fechar o laudo aqui, eu quero fazer outros exames com vocês. Ela falou assim, teve algum problema? Não, só quero tirar uma dúvida. Passou-se, acho que 15 dias ou 20 dias, não lembro assim. Nós voltamos lá na clínica, a médica olhou e falou, Silvia, aqui não tem mais nada. Para a honra e a glória do Senhor, ela foi curada. Aquela gravidez que seria de risco, alguns irmãos conhecem o Guilherme aqui, ele veio perfeito, ele veio como se, foi até uma profecia que quando nós nos casamos, vieram para nós que ele seria um ungido do Senhor, ministro de louvor, que tocaria vários instrumentos, e isso se cumpriu na minha vida. Então, eu tenho que agradecer, né?
E, além disso, veio o Henrique, depois teve um outro caso do Vitinho, que nós estávamos, foi em 2007 para 2008, nós estávamos numa situação meio dura, meio assim, mas firme ali na igreja, né? Até como a Viana falou, muitas das vezes nós estávamos lá ministrando louvor na igreja, falando que Deus era poderoso, que Deus era de provisão, tudo, e nós não estávamos vivendo aquilo, mas nós estávamos ali fazendo o ID do Senhor. E para a honra e a glória do Senhor, foi num momento assim muito difícil. Ela ligou para mim. Aí eu estava passando mal, né? E fui até o posto para fazer o exame, descobri que estava grávida pela 3ª vez, fiquei em desespero, porque a gente estava numa situação muito difícil. Eu só lembro que eu sentei na calçada e liguei para ele, né? Falei, Cris, o exame deu positivo, o que eu faço agora? Ele ficou mudo. Eu queria que ele falasse alguma coisa, e ele não falou nada. E daqui a pouco, depois de alguns segundos, ele falou, filha, fique em paz, porque Deus sabe de todas as coisas. Eu sei que, para concluir, né, que a história é muito grande, graças a Deus o Senhor não deixou faltar nada. E aí até que eu cheguei para ele e falei assim, por favor, agora ora de novo para fechar, porque 3 já está bom demais, né? E depois a gente ficou sabendo, numa cirurgia que ele foi fazer de vasectomia. Assim, depois que o Vitinho nasceu, tal, até ela falou, não, eu vou fazer a cirurgia, tal. Eu falei, não, você já entrou 3 vezes na faca, deixa que eu entro, né? Aí ela ficou meio assim, você vai fazer? Eu falei, eu faço. Ué, você pode porque eu não posso. Aí, no dia o Vitor nasceu, no dia da cirurgia, foi em 2010, passamos lá por um psicólogo, tal, para querendo saber, pô, você tem 3 filhos, você não vai tentar uma menina, tal? Eu falei, não quero não. Aí, graças a Deus, no dia da cirurgia, o médico pegou, olhou assim, né? Falou, peraí, quantos filhos você tem? Eu falei, 3. Mas ele é impossível. A sua situação aqui, que eu tinha umas varizes, né? Falou, você não poderia ter filho, gerar filho. Mas aí nós vemos mais uma vez o poder de Deus sobre as nossas vidas. E para a honra e glória do Senhor, são esses 3 filhos abençoados que eu quero te agradecer. Eu lembro que eu tinha 16 anos de idade, eu era apaixonado por uma irmãzinha da igreja. Era só toco que eu tomava lá dela, né? E certa vez eu falei, quer saber de uma coisa, senhor? Eu não vou mais me preocupar com isso, não. A esposa que o senhor tiver que arrumar para mim vai aparecer. E naquela mesma semana, no culto de oração, veio a profecia que uma irmã falou assim, ó, que Deus está te dando um presente nas suas mãos. Eu amei. Eu com 17 anos de idade, e o presente, conheci ela em 1990, e em 91 nós começamos a namorar, né, e estamos juntos até hoje, né, mesmo com alguns... todo casal tem problema. Mas nós precisamos ter a direção, nós precisamos ter a orientação de Deus para seguir em frente, tá? E quero te agradecer por esses 21 anos que nós estamos juntos, né? Na verdade são 26, com 5 anos de namoro. E mesmo com esse meu jeito ogro, eu quero dizer que eu te amo, sempre vou te amar. E agradeço a Deus pelo presente que Ele me deu. Amém. Um certo dia a gente recebeu uma palavra, e eu lembro quando o nosso líder, pastor Bando, que algumas pessoas conhecem, ele ministrou nas nossas vidas e disse assim, pai de muitos filhos. E eu fiquei um pouco assustada que a gente só tinha Mateus e eu não sabia como administrar ministério e uma família, aquela coisa toda, né? Eu dizia para ele algumas coisas. E, assim, ter só Mateus hoje foi uma escolha nossa, a princípio, né? E hoje eu louvo a Deus por tantos filhos que nós temos. E algumas coisas que aconteceram, chegou um certo tempo que a gente orou, porque eu não estou vendo, eu não sabia o hoje, nem sei o amanhã. Mas tudo aquilo que Deus projetou para as nossas vidas, eu sei que vai se cumprir. Porque, queridos, você só precisa ficar na posição que Ele quer que você fique. E como uma noite como essa, grandes testemunhos que nós ouvimos,
né, eu posso dar temas a esses testemunhos. O temor do Senhor, onde eles não tinham e passaram a ter, e houve o arrependimento e o perdão, e Deus realizou um sonho na vida de vocês de uma menina. Né? Veja a vida de Joelce e Pauliana como sabedoria. E a vida de Jamaciara e Viana é restituição. E isso tudo a gente vê que Deus está para promover os nossos casamentos. E eu não poderia hoje, como um dia como esse, agradecer também a Francimar como esposo. Amém? Talvez você veja assim, o pastor é um pouco calado, né? Eu sou mais, posso dizer, mais extrovertida, né? E durante 2018, a gente passou muitas coisas, mas passamos juntos. E eu lembro que chegou um dia que ele me abraçou e disse: Edna, o Senhor é o nosso pastor. E aquela palavra, quando ele me deu, eu fiquei um pouco... É como se fosse um bálsamo. Ele nem percebeu. E logo em seguida eu fiz a cirurgia. Hoje faz 15 dias que eu fiz a cirurgia. E eu não queria entrar naquela sala de cirurgia. Eu só queria que ele estivesse comigo. E você sabe, pensando em apartamento, e ele não podia ficar. E logo em seguida ele ficou. Eu nem disse a ele, né? E eu lembro que a minha cirurgia estava marcada para 7h30 da manhã, e eu só entrei no centro cirúrgico 2 horas. E eu sempre dizia a ele: não sai daqui, não. Ele disse: mas eu vou almoçar. Eu disse: não, mas quando eu entrar para a sala de cirurgia, você sai. E em seguida eu liberei ele, eu disse: vá almoçar, pode ir. E assim, amados, que ele foi almoçar. Nossa! Como a gente, amados, a gente só sabe a importância de uma pessoa em nossas vidas em alguns momentos. E quando eu vi aquela maca, e ele não estava lá perto de mim, eu quase que dizia: eu não vou agora, deixa ele chegar. E já era 3 horas, quase 3 horas, e eu não queria entrar ali sem ele. E minha irmã me pegou, me botou, né? Tinha minha família lá. E na hora, assim, eu agradeci a Deus. E se você, assim, não vê, amados, algumas coisas importantes no teu cônjuge, Deus nos reuniu nessa noite para ver o quanto somos preciosos um para o outro. E eu queria agradecer a ele esse tempo. Nós temos 22 anos de casado, 3 de namoro e 2 de amizade, né? E 22 com 3, 25, 27 anos juntos, né? E assim, eu relembrei quando eu tive Mateus, eu não fiquei com ninguém lá em casa, porque foi ele que cuidou de mim. Ele tirava Mateus do berço, botava para eu amamentar, trocava Mateus e botava lá. E agora, depois de 22 anos, desse jeito eu não podia me embaixar, eu não podia... porque a cirurgia foi na face, né? Eu não podia fazer nada. Nada. E ele fazia a limpeza, que sangrava muito. E o cuidado que você teve comigo, é como se fosse, eu posso dizer, renovou muitas coisas. Então, eu só queria dizer diante de todo mundo: você não vai ganhar, o preço que você vai ganhar, sabe o que é? Gratidão, muito obrigada. Né? E assim, esse cuidado que você tem tido por mim, e o quanto a gente tem crescido junto, amados. Então, eu queria nisso aqui me resumir, eu quero lhe agradecer por você ter me feito essa grande mulher. Amém? Você faz parte de uma história que talvez você nunca viu, mas ele me empurrou para ser isso. Ele tem uma grande culpa de eu ser o que eu sou, 50%. Então, obrigada. A gente precisa ajudar as pessoas. Porque às vezes você dá uma palavra para uma pessoa que... Às vezes você libera uma palavra assim simples, mas ela muda a pessoa. Tem uma pessoa aqui que a gente estava... uma certa vez, a gente estava conversando com um casal, e eu falando que, assim, a gente começa a viver fases, em cada idade, a gente vai provando das diferenças da vida, as estações. E assim, você valoriza coisas até 20 anos, 30 anos, você não valoriza mais aquele de 20, 40 anos, você vai mudando. As fases vai passando o tempo e os valores vão mudando. E eu conversando com um casal,
sobre essas coisas que eu disse, rapaz, eu percebo Edna está diferente. Porque assim, quando eu conheci Edna, eu estava falando para essa pessoa, quando eu conheci Edna, ela era aquela pessoa assim, brava, valente, se eu desse atenção bem, se eu não desse também, não estava nem aí. E esses últimos anos eu vim percebendo assim, que se eu não dou atenção, se eu não escuto, ela chora, às vezes reclama, e a pessoa disse para mim, foi a mulher que falou para mim, ó, a mulher vai mudando, principalmente assim, depois que ela passa dos 40, ela vai ficando frágil, ela vai precisando de atenção, ela vai precisando de cuidado, e o marido tem que perceber isso. Então, assim, por mais que eu quisesse que ela fosse aquela menina, quando eu casei com ela, que ela tinha 27 anos, independente, forte, não é mais. E eu recebi aquela palavra e, assim, tentei e tento colocar em prática, mais e mais. E, assim, foi Poliana que conseguiu. Quero agradecer por uma palavra, assim, foi simples, mas mudou e está o resultado aqui, né? Ela falou. Então, aquela palavra serviu como assim, tenha mais cuidado dela. Quando ela tinha 27 anos, quando você casou, talvez ela não prestasse essa atenção que hoje precisa. Então, hoje a gente sentou com o Mateus para conversar sobre algumas coisas. Mateus tinha 20 anos, eu precisei hoje cedo dar uma dura nele. E eu disse, quero dizer uma coisa para você. Entre você e sua mãe, eu fico com sua mãe. Quando você chegou, ela já estava. E quando você for embora, ela vai ficar. Então, quero que você saiba disso. E assim, é duro, né, dizer isso para o filho, mas os filhos precisam saber, queridos, que em primeiro lugar está o marido, está a esposa. Nunca deixe o seu filho se sentir mais importante do que a sua esposa, do que seu esposo. O problema de muitos casamentos estão aí. Então, o seu filho, ele vai ser réplica de você. Se você não valorizar a sua esposa, mais do que seu filho ou que sua filha, mais seu esposo que o seu filho ou sua filha, eles vão eles vão reproduzir você. Lá na frente, eles vão valorizar mais os filhos do que o cônjuge. Cada um no seu lugar. Mas os filhos precisam entender o seguinte, minha mãe ama mais o meu pai do que a mim. Meu pai ama mais a minha mãe do que a mim. Os filhos precisam saber disso. Isso é inegociável. Por quê? Porque quando eles chegaram, ele já estava. E um dia eles vão embora. Mas ela vai ficar, ele vai ficar. Amém? Então, se não for assim, amados, não vai dar certo. Então, valorize essas coisas. E esse ano, Deus trabalhou comigo sobre uma palavra chamada servitude. Não é servidão, não é escravidão. É servitude. Aprenda a servir. Se você não serve, você não serve. E o lugar que a gente mais aprende, amados, eu não aprendi tanto na minha vida a servir como no casamento. E a pessoa que mais precisa do seu serviço é o seu cônjuge. Amém? Então, ele precisa de você demais. Se você consegue entender essa palavra servitude, seu casamento vai ser um sucesso. Então, eu louvo a Deus pelo testemunho de Edna, que eu vejo que servitude na minha vida esse ano funcionou. Amém? Não foi 100%. Vamos pegar a deixa de Viana, estou lá pelos 90%, né? Mas a gente chega lá. Amém? Amo vocês, torço demais por vocês. E você está percebendo que aqui não tem casamento perfeito? Então estamos aqui para nos ajudar. Essa é a proposta. E nunca queira, amados, passar para ninguém que o seu casamento é 100%, porque nunca vai existir casamento 100%. Verdade. Amém? Verdade. E outra coisa, eu queria dizer bem claro para vocês, casamento não é problema. Casamento tem problema. Nunca esqueça isso. Estou falando só assim meu testemunho e que funciona, viu? Seja um servo da sua esposa. Que você vai ver que tem coisa que vai destravar. Certo? Seja servo mesmo, que você vai ver como a coisa vai funcionar bem, principalmente naquelas áreas que você assim não está funcionando, vai começar a funcionar. Amém?